make my body go, make our bodies higher and higher. Fala galera do oitavo ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson Sena e hoje em Estudos Amazônicos nós vamos trabalhar nosso primeiro assunto para a terceira avaliação, que é o programa Calha Norte aqui na nossa região amazônica, tá? A gente vai ver o que é esse programa, né? Onde ele atua e por que tem esse programa, existe esse programa aqui na nossa região até hoje, tá bom? Bora lá começar então? Veja bem, pessoal, o programa Calha Norte, como vocês podem ver aqui no mapa, situa-se aqui na região ao norte mesmo, aqui do Brasil, na região de fronteira do Brasil com outros países, né, os estados, né, Amapá, Roraima. E, como vocês percebem aqui, há justamente um processo de proteção e desenvolvimento aqui nessa região, tá? Então, o que foi esse programa criado aí na década de 80? Também chamado, esse aqui é o nome oficial dele, tá? Desenvolvimento e Segurança na região ao norte das calhas do Rio Solimões, aqui o Rio Solimões, tá? E Amazonas, aqui nessa região próxima a esses dois rios, tá? O projeto Calha Norte. O que era esse projeto Calha Norte, galera? Foi justamente um programa de desenvolvimento criado, tá? Civil e militar na área de fronteira da região norte do Brasil, aqui com outros países. Por que criou-se um programa nessa região de fronteira? Por conta da diversidade que se tinha aqui, por conta das características, tá? Por ser uma região bastante distante, por ser uma região menos, digamos assim, com menos população, tá? Fez-se necessária a presença, de fato, aqui dos militares e do governo federal para a proteção. Ou seja, seria um programa de proteção e desenvolvimento, como coloquei aqui para vocês, tá bom? Olha lá, criado durante o governo de José Sarney, na década de 80, tá? No seu primeiro ano de mandato, foi um programa apresentado, uma proposta apresentada por estudiosos da época que mostraram as dificuldades que existiam aqui nessa região. E um programa que visava também, além da proteção, desenvolver essa região e dar assistência para a população local, seja ela ribeirinha, indígena, enfim, para justamente se fazer presente o governo federal aqui nesse momento, tá bom? Para não perder justamente territórios nessa fronteira, tá bom? Olha aqui como eu coloquei para vocês, pessoal. Proteção e povoamento das fronteiras do Brasil com os países da região. Atualmente, galera, esse programa Calha Norte ele é bem maior do que está nesse mapa aqui, que foi o início do projeto, tá? Esse programa ele se expandiu mais ainda para outros territórios, para outras regiões aqui de fronteira, tá? E atualmente abrange 379 municípios em 6 estados, tá? Em torno de 6 mil quilômetros, né, de fronteira. Ou seja, aqui nesse momento a gente tem um programa mais atuante e mais abrangente com o passar do tempo, tá bom? Quais são esses 6 estados, galera? Ó, o Amapá, como vocês estão vendo aqui, o Pará, Roraima, Amazonas, bem aqui o Acre, Rondônia, tá? É a região norte, a região amazônica que faz fronteira com outros países, tá bom? Vamos lá. Fatores e características. Eu coloquei alguns fatores, né, algumas causas que levaram à criação desse programa, mas no material de vocês existem outros pontos lá que você deve ler e para você compreender melhor esse processo, tá bom? Veja bem, os principais fatores aqui. Característica, a área de fronteira, a característica principal do programa Calha Norte atua nas áreas de fronteira aqui, tá? Do Brasil com outros países. Carente de infraestrutura, carente de estradas, carente de aeroportos, enfim, carentes justamente daquela estrutura necessária para fazer a ligação dessa região com outros territórios aqui da Amazônia e do Brasil também, tá bom? Baixa densidade populacional, ou seja, um número muito baixo de pessoas, de habitantes aqui, sendo que boa parte é indígena, constituída por indígenas aqui nesse momento, e isso torna essa região mais vulnerável a invasões, região mais vulnerável ao tráfico também, tá bom? Olha aqui como eu falei para vocês, ó, o narcotráfico, ou seja, muitas drogas que passavam de um país para o outro aqui, passavam por essa fronteira que até então não era vigiada, tá bom? Garimpos ilegais também, área de região onde se concentravam aqui guerrilheiros, enfim, era uma região desprotegida pelo governo. Então fazia-se necessário, por conta dessas características, a presença governamental aqui, como falei lá no começo da nossa aula, tá bom? Ausência governamental, então tudo isso foi pontuado, galera, e apresentado para o governo federal, lá na década de 80, para que se crie um programa, um projeto, tá, de vigilância e proteção desse território. Então o programa Calha Norte não tem segredo aí, é um programa de proteção, um programa de desenvolvimento aqui da região, tá, de fronteira aqui na nossa Amazônia, tá bom? O que mais aqui, galera? Objetivos e metas. Assim como eu falei para vocês lá dos fatores,
nós temos aqui alguns objetivos que lá no material de vocês, quando vocês forem ler, vocês vão encontrar outras metas também, tá? Mas eu selecionei algumas principais aqui que nortearam, tá? E que fizeram com que esse programa fosse adiante. Qual era o objetivo aqui? Aumentar a presença brasileira na área, como eu já bem expliquei para vocês agora aqui, tá? Ampliar as relações diplomáticas, ou seja, não era para entrar em conflito com os outros países, era proteger, tá? E assim ampliar as relações no sentido de acordos, ou seja, eu protejo o meu lado e vocês protejam o lado de vocês aqui, tá? Contra revoltosos, contra crimes, contra tráficos de crianças também, narcotráfico, enfim, era justamente uma parceria que se pretendia aqui nesse programa Calha Norte também, tá bom? Fortalecer a infraestrutura na região, de maneira a criar mais estradas, de maneira a valorizar justamente o transporte aéreo nesse momento, ou seja, a infraestrutura necessária para que se fizesse presente o desenvolvimento nessa região de fronteira, beleza? Promover assistência e proteção às populações indígenas. As populações indígenas eram uma das mais vulneráveis nesse momento aqui. Eram invadidas, os seus territórios eram invadidos pelos guerrilheiros, eles eram expulsos, exterminados, e os indígenas estavam justamente vulneráveis. Como medida de proteção, foi preciso ter uma maior presença do governo, dos militares aqui, até para combater esses extermínios de combate contra os indígenas aqui nesse momento, tá? E proteger a fronteira era o principal, justamente, um dos principais objetivos aqui contra o narcotráfico e contra esses guerrilheiros, principalmente das Farc, né? Das Forças Revolucionárias Colombianas, que na década de 80 estavam sequestrando pessoas para obter mais recursos e que se escondiam aqui na floresta amazônica. Então, pelo lado do Brasil, foi-se necessária a presença dos militares aqui para evitar a concentração desses guerrilheiros no território brasileiro. Tá? Então, esse foi o programa Calha Norte com esses objetivos aqui que vocês estão verificando aqui comigo, tá bom? Mas no material de vocês ainda existem outros objetivos que é preciso também que se leia, que se debata, tá? Que é para a gente fazer a nossa atividade lá na frente e ficar no conhecimento de vocês aí, tá bom? E aí, pessoal, quais são as estratégias e ações nesse momento aqui, tá? Como é que eles iam colocar em prática aquelas metas que eu falei para vocês aí, tá? E de que maneira o governo, o exército, os militares aqui iriam atuar nesse momento? Bora lá ver? Presença do exército, patrulhamento intensivo aqui nessa região, ou seja, foram criadas bases militares para que, digamos, a vigilância acontecesse aqui. Eles contavam também com o apoio das comunidades locais, tá? Inclusive os próprios soldados aqui nesse momento, muitos eram indígenas, para vocês terem uma noção, porque eles conheciam o território e era mais fácil proteger. Claro, com o apoio dos militares, tá bom? Apoio aéreo também, não só o exército, mas a força aérea aqui também estava presente, estava justamente com essa missão de fiscalizar, de vistoriar aqui a região de fronteira. Manutenção das embarcações, que aqui era o principal meio de transporte, de acesso à região, era pelos rios, e as embarcações acabavam sendo, digamos assim, de grande importância, e por isso foi investido muito na melhoria, né, dessas embarcações aqui nesse momento. Tá? Então você tem o apoio do Exército por terra, o apoio da Força Aérea, tá? E o apoio também pelos rios, tá? Pelo principal meio de acesso a essa região. Outra estratégia, conservação das rodovias para melhorar esse acesso, como eu falei para vocês, tá? Implantação de unidades militares, aqui como vocês podem ver no mapa, tem no material de vocês, se eu não me engano, esse mesmo desenho aí no material vai dar melhor de ver, tá? Você tem bases militares aqui, tá? Ao longo dessas fronteiras, tá bom? Então, a partir da década de 80, a partir da década de 1985, mais ou menos, você tem uma presença maciça do governo federal e também dos militares aqui nessa região, tá bom? E ajuda os municípios mais carentes, enviando materiais, enviando alimentos, livro didático, enfim. Era, além da proteção, só para reforçar, galera, era também o desenvolvimento que visava aqui dessa região. Muitas das vezes pessoas carentes que não tinham acesso à educação, não tinham acesso a saneamento básico, com esse programa Calha Norte, eles acabaram possibilitando esse acesso para essas populações, principalmente as ribeirinhas e as indígenas aqui nesse momento, tá bom? Então veja bem, galera, esse programa Calha Norte ele veio
justamente para trazer melhorias para essa região, mas cabe também aos municípios, aos estados, aproveitar esse projeto do governo federal para também valorizar e no sentido de desenvolver as suas cidades aqui, tá bom? Então, é justamente um programa federal, mas que conta com a parceria também dos governos locais e da população local nesse momento, tá bom? Então, para a gente terminar, galera, nós temos 3 questões básicas aqui que tem no material de vocês, tá? E que vocês, obviamente, vão precisar ler o conteúdo para resolver essas questões, tá? Dê uma assistida novamente no vídeo, caso tenha ficado em dúvida alguma parte aí, tá bom? Primeira questão, galera. De acordo com a leitura do texto, olha o que eu enfatizei aqui, ó. Leitura do texto. Diga quais foram os principais fatores que levaram à criação do programa CAIA Norte. Você pode colocar fatores e características, né? Uma região de fronteira, uma área extremamente carente, uma região com baixa densidade populacional, ou seja, não é tão habitada, ok? Uma região que, digamos, estava abandonada por ser muito longe, por ser de fronteira. Mais ou menos assim que você vai colocar, mas dê uma olhada lá no texto que tem outras características também, tá? Segunda, cite 3 objetivos a serem atingidos pelo programa CAIA Norte. Essa aqui é bem fácil, pessoal. Também está pontuando lá alguns objetivos principais lá no material de vocês, tá? Como, por exemplo, melhoria da estrutura da região, aumentar a presença brasileira, tá? Naquela região de fronteira, tá bom? Também proporcionar o desenvolvimento daquela região. Ou seja, o programa CAIA Norte veio para desenvolver, tá? E proteger aquela região de fronteira do Brasil. E fazer presente e marcante o governo federal e os militares naquela região também, ok? Mas você tem outros objetivos aí, basta você ler o conteúdo que você vai encontrar também, tá? Terceira, de acordo com o mapa, no início do texto, que vocês vão ler, obviamente, já falei 3 vezes isso, identifique e diga quais são os estados que fazem parte do programa CAIA Norte e quais os países fazem fronteira. Você vai ter que olhar aquele mapa lá, você vai encontrar o Amapá, o Pará, Amazonas, ok? O Acre. E as regiões que fazem fronteira, galera? Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Colômbia, Venezuela e assim por diante, tá? Olhem o mapa lá. Não precisa ser, digamos, as regiões de fronteiras atualmente. Daquele mapa do início do projeto CAIA Norte já é o suficiente, perdão, para você fazer sua resposta, tá? Mas veja o conteúdo, tá? Leiam, revejam o vídeo se for necessário, tá bom? E aí mandem para mim, mandem para o professor Helder assim que terminar, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido aí, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se você gostou, deixa o seu like e nos vemos na próxima aí. Tchau, tchau, meninos!